Dica para vocês, criadores. Você já ouviu falar da Integral Mix, é claro. Mas é o seguinte, você conhece toda a linha deles disponível no mercado ou não? Se você é criador de gado, cavalo, suíno, ovino, peixe, camarão, caprino, aves ou até mesmo para o seu pet, você precisa usar Integral Mix. A Integral faz uso das melhores tecnologias e matéria-prima para fornecer a nutrição de alta performance, visando sempre os melhores resultados para você, criador. Então acesse o site agora, integralmix.com.br e escolha o melhor produto para a sua criação. Cotação de preço da arroba em tempo real, preço de milho, preço de soja, tudo isso você tem através do aplicativo Comprigados. Tá aqui o QR Code para você baixar agora. É super fácil de usar, eu já baixei o meu, você tem que baixar agora aí. Comprigados, tá aqui o QR Code, baixa e venha fazer parte dessa comunidade Comprigados. Olá, amigos do Agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para vocês. Estamos aqui no canal Rural, canal do Criador, no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast e também em todas as plataformas de áudio. Bom, nosso entrevistado de hoje, eu trouxe o irmão dele algumas semanas atrás aqui, e eu falei que ele estaria aqui. Meu querido Paulo Eduardo Garcia. Mas ninguém sabe quem é Paulo Eduardo Garcia Júnior. Meu Du, da Fazenda Garcia, da Agropecuária 3G. Filho do seu Paulo Garcia, irmão do Neto que teve aqui quando foi no pré-leilão. Tudo bom, Du? E aí, Rafa, tudo bem? Que tarde maravilhosa aqui com vocês. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente, prestigiando o Agro 360 e trazendo um pouco da Agropecuária 3G para a mídia. Família 3G, falei muito com o seu irmão aqui, né, no pré-leilão, fala muito de gado, e é importante a gente mencionar que, porque o Du já veio o neto da 3G, por que tá aqui o Du hoje? Porque ele é o responsável pela questão da agricultura dentro da Agropecuária 3G, né, tudo que se fala em agricultura, ele que toca isso, e nós achamos importante, nós vamos trazer o Du separado, vamos fazer um programa só com ele, porque ele vai dar uma aula pra gente aqui. Bom, eu repito aqui o que eu falei pro seu irmão, seu pai só amarrado pra trazer, mas nós vamos trazer o seu Paulo aqui, já nós vamos trazer o seu Paulo pra contar muita história. Mas vamos lá. Bom, o 3G Agropecuária vem aí de familiar, né, vem do seu bisavô, né, que o Neto contou aqui pra mim, vem lá de trás, e aí chega hoje, vocês estão na produção, na questão da agricultura. O que vocês tocam lá hoje? Cana, soja? Isso, Rafa. A Agropecuária 3G é um nome já tradicional aí da família, né? Isso aí vem de gerações, o 3G já veio de gerações, do meu pai para nós agora. E desde o bisavô tocando lavouras, né? Começamos na agricultura e depois expandimos para pecuária, sendo gado de corte, passando para elite, cavalo uma paixão, o carneiro vindo agora já no embalo aí, nascendo forte, né? Como diz. E como meu pai sempre disse, fazendo com amor, com qualidade. E hoje na parte agrícola, a gente passou por algodão, café, laranja, mas hoje o nosso carro-chefe é a cana-de-açúcar. Nós temos laranja tá uma dificuldade aqui no Sudeste, complicado, né? Bastante. Hoje nós principalmente estamos com a questão do falta green, né? de laranja, exatamente. Hoje, por questão de... Hoje os preços de laranja, né, estão sendo afetados pela falta de produto no mercado, né? Deixa eu te cortar um pouquinho, furei aqui na sua falando da laranja, problema. Porque eu tenho alguns amigos que, né, trabalham com a laranja, eu tô vendo que tá uma dificuldade muito grande. Quando que vocês pararam com a laranja? Você chegou a pegar essa parte ou ainda foi na época do seu avô? Eu era bem jovem, né? Eu trabalhei assim, acompanhei a laranja, eu era menino ainda, como brinca, corria a cavalo no meio dos pomar. Mas paramos muito cedo. Aí meu avô já migrou pro algodão e já em sequência... Algodão. Nós passamos pro algodão. O algodão foi o carro-chefe nosso durante muitos anos, né? Na época do meu bisavô e do meu avô. Ah, tá. E depois... Lá atrás ainda. Há 60 anos atrás, pouco aí, tempo. 50 anos atrás, mais ou menos. E aí veio a cana, né? Essa migração ali com o Proálcool nas décadas de 70, por ali... já tinha um incentivo e aí viemos, por ser da região de Ribeirão Preto, já tinha um incentivo e já tinha muitas usinas. Então começamos a migrar um pouco para cana-de-açúcar e hoje nosso carro-chefe é a cana-de-açúcar. E vocês não foram para o arrendamento? Que tem muita gente que arrenda a terra para cana e fica mais confortável, talvez, né? Nós tocamos, como diz meu pai, precisava dar serviço para esses meninos, né? Então nós tocamos nossas áreas, são todas próprias, nós arrendamos de terceiro. Isso verdade. A gente faz, a gente pega a terra de terceiro para tocar. Para produzir a cana que vai vender para a usina. E entrega na usina. Nós temos parcerias hoje com 2 unidades industriais, né, na região lá. E a gente, além da cana, temos a soja, produzimos um pouco de milho para consumo na pecuária, sorgo às vezes, né, numa rotação. Mas hoje o grande
foco nosso, além da cana-de-açúcar convencional, nós temos um nicho de mercado que é a cana-de-açúcar orgânica. Orgânica. Pouco tempo, 17 anos já trabalhando Já nesse 17 ramo, anos. no ramo de agricultura orgânica com cana, e há 8 anos com soja orgânica também. Só voltando a convencional um pouquinho, você produzir a própria cana de açúcar convencional para fornecer para a usina é mais rentável para o produtor em números finais do que arrendar a terra? Ô Rafa, isso é uma pergunta um tanto quanto complexa, dependendo de como você trabalha. Como nós já estamos no ramo, já vem trabalhando nessa área, né? Estamos equipados, investindo em tecnologia, você sair hoje disso para arrendamento não justifica, né? Então, continuamos tocando porque mantém essa rentabilidade. Agora, muitas famílias não tiveram essa oportunidade de investir, dar continuidade, e aí justifica sim o arrendamento, que dependendo da região, principalmente a nossa, Ribeirão Preto, que é um mercado aquecido, muitas usinas e demanda por essa matéria-prima, às vezes justifica para a família. É complexo a gente julgar, né, a tomada de decisão de cada um. E a tecnologia que veio para cana-de-açúcar hoje é maravilhosa, né? Não existe mais as queimadas, e aí você tem aí uma questão de um combustível extremamente verde, né? Um combustível com que, quando o pessoal fala em carro elétrico aí, já ouvi algumas pessoas falar, ó, o futuro é o carro etanol, né? Eu também acredito nisso, viu, Rafa? Eu acho que o etanol é o combustível do futuro. É meio utópico dizer isso, porque lá atrás já diziam e isso parece que não se concretiza, né? Mas a gente já vê muito carro etanol, com uma tecnologia nos motores aí muito grande. E a grande novidade hoje do mercado é avião movido a etanol, né? Já tem? Já temos. A empresa, tem uma empresa lá no interior, a Raízen, que já está investindo numa fábrica de produção de etanol específica para aviação. Eu acho que lá atrás, quando entrou o etanol no Brasil, ficou aquela... Acho que você não é nem nascido ainda, viu? Mas era aquele negócio daqueles carrinhos a álcool, tinha que puxar o afogador, aquilo falhava de manhã cedo, no frio não pegava nem era nascido nada. Assim, congelava o álcool no mangueirinha. Nossa, era uma dificuldade. E criou um estigma em cima do álcool, de uma série de coisas. Inclusive, se você tem... Ouço dizer, se eu estiver errado, me perdoem, mas se você tem um combustível batizado com gasolina, ele vai fazer muito mais mal pro seu carro do que se tiver um etanol, se tiver, vai ter água nele, que vai passar e vai queimar, você tá perdendo dinheiro só, né? Não tá estragando seu carro. Dizem isso, não sei. Se eu tiver errado, não tô falando de automobilismo aqui. Agora, o que eu digo é o seguinte, eu tenho uma caminhonete a diesel e o carro que eu tenho eu não quero saber o preço, eu só abasteço no etanol. Eu acho que eu fomento o agronegócio, estou ajudando a proteger o ambiente, o meio ambiente. Isso eu falo e gostaria de deixar isso registrado aqui para você que tá do outro lado da tela. Se você não abastece no álcool, você não tá ajudando, primeiro, o agronegócio e não tá ajudando o meio ambiente. Você quer ser ambientalista? Comece com etanol. Tô certo ou errado? Eu concordo contigo, Rafa. Isso aí a gente também lá em casa temos carros a diesel no trabalho. Que é necessário. É necessário, né? E temos a frota pessoal toda nossa e os carros populares, os pequenos automóveis ali, todos movidos a etanol. Sabe que eu fui... Sem fazer conta. Eu fui trocar o carro da minha esposa e tinha a possibilidade de comprar um carro que era só gasolina. Eu confesso que isso não me atraiu. Eu falei, eu quero o etanol, eu quero o flex, né? Para eu ter a possibilidade de abastecer com o combustível do agronegócio brasileiro. Para nós que somos do agro, nós entendemos com muita facilidade isso. Então a conta se torna simples para nós, é irrisório, porque a gente vê toda a cadeia por trás disso, né, Rafa? Às vezes, para quem não tem essa visão, não tem esse entendimento, ele ainda faz a conta em comparação com a gasolina. É só lembrar que a gasolina é um combustível fóssil e a gente tem que extrair também, gasta do mesmo jeito e queima do mesmo jeito energia aí, e a gente está prejudicando o meio ambiente. Porque, na verdade, a compensação do sequestro de carbono está ali na fotossíntese que está fazendo a planta na sua fazenda. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Hoje existe um programa que são os CBIOS, que se paga para o produtor, né, para as usinas, e está se transferindo isso para o produtor, que é o sequestro de carbono que fica no solo. Então isso já é compensado financeiramente também e contabilizado na cana-de-açúcar. E cada vez que você corta, ela já sequestrou o carbono necessário, está vindo outra planta que está fazendo o processo de novo, né? Exatamente. Você corta e você renova essa cana se renova, né? Ela rebrota, como a gente diz. Fora a palhada que você deixou no solo, como matéria orgânica que se torna nutriente para os seres vivos ali do solo e mineralizar nutrientes para essa planta que vem vindo.
Aí é muito bonito, o cara tá na cidade grande aqui, o carrão a gasolina, não quer colocar álcool porque dá menos autonomia, dá menos, sei lá, quer fazer conta de valor, enquanto que a gente tá lá produzindo e fazendo um combustível extremamente saudável, sustentável. Eu acho que você foi muito feliz na colocação. Se você quer batalhar, lutar, levantar a bandeira de sustentabilidade, eu acho que primeiro você tem que olhar para dentro da sua casa e ver o que você pode mudar. E além de que o etanol é um combustível genuinamente brasileiro, né? Brasileiro. Ele é genuinamente brasileiro. E o milho para fazer etanol também tá vindo muito forte, né? Muito forte. Nós estamos com muita empresa, né, crescendo. A usina é totalmente diferente da cana-de-açúcar ou não? São usinas diferentes, distintas. É mesmo? São distintas. A forma de produção ali pode até ter alguma semelhança, mas as usinas são distintas pela forma da matéria-prima, né, que chega. Então você tem, e hoje grandes usinas de etanol de milho, principalmente no Mato Grosso, eu vi enormes lá, né? Tem bastante, está crescendo bastante, né? Hoje dá para você modificar uma planta de etanol de cana-de-açúcar e ajustar ela para na entre-safra o pessoal tem tentado ou fazer a cana-energia ou com sorgo, né? Para tentar tirar o etanol de segunda geração, que eles chamam. Mas ainda tem que fazer algumas adaptações. Assim? Não entendi bem o processo. Porque quantos cortes dá num ano uma lavoura? A cana-de-açúcar ela dá um corte por ano. Um corte só. Exatamente. E a safra de cana-de-açúcar, ela se restringe praticamente de abril a novembro, aí vamos dizer, né? Quanto mais longa você ficar, você começa a prejudicar seu canavial e, obviamente, você também atrapalha a sua indústria. E quanto mais curta, você também subestima a sua indústria e fica inviável economicamente. Então, nesse período da entre-safra que a gente fala, algumas usinas estão tentando otimizar e fazer algumas modificações para fazer um álcool de segunda geração. Seria não um álcool de menor qualidade, mas a gente fala que não é o álcool de cana, é um álcool inferior, talvez, aí para outras utilidades, né? Que é o álcool de segunda geração. Também podendo abastecer o veículo, podendo usar dentro de casa, fazendo anidro hidratado, e você ter uma otimização da sua indústria. Mas são indústrias ainda um pouco distintas aí dentro da ferramenta. Eu não sei te explicar com detalhes como funciona dentro da indústria, tá? Interessante. A gente sabe porque no campo. Nessa entre-safra onde a gente paga mais caro, no posto de gasolina principalmente, no posto de combustível você paga mais caro no álcool ali. Exatamente. Etanol, né? Exatamente. Então pode ser uma substituição para ter um pouco menos de... E a cana-de-açúcar ela tem duas matérias-primas. Uma matéria-prima que gera 2 subprodutos hoje, né? Que é o açúcar e o etanol. E esse etanol ele se divide entre anidro e hidratado. Então você tem que atender esses mercados. E se você fizer uma safra mais alcooleira, que a gente chama, você produz menos açúcar. E se você fizer uma safra mais açucareira, você prejudica o etanol. Então, as usinas têm que fazer um balanço disso e ver o que se torna mais viável, né? Tanto é que existem usinas que não têm a destilaria, ela só faz o açúcar. E tem usinas que já tem a destilaria e faz o açúcar e o etanol. Então, dá para você equilibrar, mas a matéria-prima é a mesma. Não dá para você fazer os dois. Ou você faz mais um e prejudica o outro e assim, em consequência, né? E aí, vindo o etanol de segunda geração, o etanol de milho vai ocupar uma lacuna que favorece um pouco a cana-de-açúcar também, podendo fazer uma safra mais açucareira, que é a grande commodity da cana-de-açúcar, é o açúcar, né? E o milho vai estar na entre-safra da cana, ele vai estar forte para poder atender o mercado. Vai estar forte, ele Brasil pega justamente. Maravilhoso, né, Du? Não, país. Cara, aqui é uma coisa muito rico, fabulosa. né? Muito rico. Você vê certos lugares aí na Europa que tá utilizando 50% da área total do país para produzir. A gente só utiliza 8% do país para produzir, cara. E a gente tem essa situação climática maravilhosa. Você vê, olha essa tecnologia do etanol do milho chegar exatamente na entre-safra onde ele encaixa com a cana-de-açúcar. Exatamente. Chega aí o milho, o sorgo, para poder encaixar na entre-safra do sorgo período. Também faz etanol. Também faz etanol de sorgo. Olha aí. E é bastante curioso, Rafa. A gente teve o privilégio de visitar alguns países aí fora. Eu tive na Alemanha, tive nos Estados Unidos, visitando produtores de outras culturas. E aí você chega na Alemanha, vê que o cara aproveita 100% da propriedade dele, não precisa se preocupar com reserva, não precisa se preocupar com APP, extrai água ao extremo do solo ali para poder fazer irrigação e fazer uma lavoura ao ano.
E o Brasil, se a gente tiver condições, clima favorável, ou mesmo com a irrigação, nós chegamos a fazer 2,5, 3 safras no ano. Então, preservando no mínimo 20% da propriedade. mas muito mais está preservando. Hoje, se a gente levantar o Brasil, é o que você disse. Acho que produz em 20% e sobra 80% aí de a nossa de área reserva, de produção exatamente. no Brasil é em torno de 8% só. Exatamente. Então, o Brasil é muito rico, cara. E aquela história que nós vamos ser o celeiro do mundo, não vamos não, nós somos o celeiro do mundo. Exato. Você conhece bastante ali, viajou bastante, eu tive na Califórnia, na região de Yuma, Monte Rey ali, visitando produtores de milho, soja e hortaliças, por incrível que pareça, fui visitar muito hortaliças ali e perguntei para um produtor que tinha uma propriedade semelhante à nossa, em tamanho, ele tocava com a família, aquilo me encantou, né, me cativou, a gente tem um certo respeito, lógico, por eles, e perguntei para eles qual era o maior risco, qual o medo que ele tinha, né? E ele disse que o medo que eles têm como produtor é o Brasil, porque o Brasil, com toda a dificuldade que tem, é competitivo com eles lá dentro, em soja, em café, em laranja, em açúcar. E ele falou, se vocês brasileiros tiverem a oportunidade que nós temos, com a tecnologia que nós temos, sem o subsídio, vocês vão passar por cima e nós não vamos ser produtor em lugar nenhum no mundo. Olha isso. Mas são países ricos, países fortes, compradores, né, também, e a gente tem que respeitar eles, obviamente. Abre o olho quem tá aí falando besteira, né? Cuidado, porque... Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha no Brasil do brasileiro ser orgulhoso do próprio Brasil. A gente precisa desmistificar um pouco essa questão, o pessoal metendo a pau no agronegócio, metendo pau, sei lá, acreditando em Macron, acreditando em DiCaprio e Greta, sei lá. Pô, cara, vamos orgulhar do que a gente faz, é tão bonito o que a gente faz, cara. Ô, Rafa, eu tive uma alegre surpresa essa semana. Eu tenho um filho de 17 anos, ele não teve a oportunidade de conhecer o Ayrton Senna. E ele é fã do Ayrton Senna. Sem nunca ter visto o Ayrton correr. Assiste hoje pela internet, aí, pelos vídeos que ficaram. Mas isso eu sempre defendi. Falei, o Ayrton Senna não tinha vergonha de ser brasileiro. Ele vestia a camisa, ele punha a bandeira nas costas e ele era brasileiro. E se tornou um herói para nós, né? Para a grande maioria dos brasileiros. Eu acho que tá faltando isso no brasileiro. Tá faltando esse patriotismo, faltando essa vontade de ser brasileiro e defender o que nós temos de melhor. Parar de apontar o dedo só pro que nós temos de ruim, né? Porque nós temos muita coisa boa e o bem sempre vai prevalecer o mal e nós temos que defender o que nós temos de melhor. Sem dúvida. Não tô aqui apontando o dedo para política, nem para social, para nenhuma área, mas o brasileiro precisa desse patriotismo, pôr a bandeira nas costas e dizer eu sou brasileiro e eu me orgulho pelo que o Brasil faz. Exato. E principalmente do agronegócio. Principalmente lógico, a gente tá aqui para defender essa bandeira do agro, mas o brasileiro, principalmente dos grandes centros urbanos, deveriam se orgulhar do que a gente faz dentro do agronegócio. Não, sim, com certeza. E é o que eu falo, o orgulho que eu tenho foi que ele falou isso e falou assim, poxa pai, eu me orgulho de você porque você faz uma agricultura sustentável, regenerativa, que hoje está na moda e já começou há 16, 17 anos atrás, né? Eu falei, mas a gente tem que se orgulhar do vô também. Eu me orgulho muito do meu pai, do meu avô, me emociono em falar isso. Que bonito. Porque as nossas férias eram na fazenda, dirigindo trator, pegando na enxada, aprendendo a tirar leite, né? Meu avô falava, para saber mandar tem que saber fazer. Então agacha no pé da vaca aí e vai tirar seu leite, pelo menos pra você beber. Porque a vaca não dá leite, você tem que tirar, né? Senão não sai. Então a gente se orgulha muito dessa criação, dessa forma que eles passaram para nós, né? E esse amor que a gente criou no bem maior que a terra. Que traz integridade, né? Ensina tudo que é certo na vida. Isso é maravilhoso. Exatamente. Bom, já quero falar daqui a pouco sobre a questão do orgânico, que eu acho fundamental. Tem bastante pergunta e tomara que não crie polêmica. Mas soja, produção de soja hoje, tá onde? Tá aqui em São Paulo? Tá no estado de São Paulo? Não, Rafa, hoje nós temos produção em São Paulo e Minas, no Triângulo Mineiro ali, na região de Frutal. Nós fazemos a reforma dos nossos canaviais com soja, né? Quanto tempo dura uma lavoura de cana? De cana? Pra você tirar e colocar, pra poder dar essa descanso. Pra poder voltar a soja? Em torno de 5 a 6 cortes, a gente fala, né?
praticamente 5 de anos. 6 a 7 anos vai ser. 6 a 7 anos. Porque o primeiro ano você é o plantio, né? Ah, claro. Então vamos dizer, de 6 a 7 anos você tá ali com a cana, você tira a cana. E aí vem com uma lavoura subsequente. Quantas lavouras de soja você faz ali? Uma lavoura. Já é o suficiente para dar uma... Não, o bom seria a gente fazer mais, Rafa, mas a gente também tem que ver a parte econômica e financeira da empresa rural, né? Da fazenda. Claro. A gente tem que pagar a conta. Então a gente precisa otimizar isso. Tem áreas que a gente faz 2 anos de lavoura, aí vem soja ou uma safrinha, pode ser um milho ou sorgo, e depois volta a soja, ou uma adubação verde, e aí vem a cana. Porque essa adubação verde, essa soja, ela entra no período de verão, que é de outubro a março, mais ou menos. E aí já planta cana, no outro ano a gente já tem a lavoura de cana aí. Então, a nossa média hoje de cortes dentro da propriedade da agropecuária 3G está em média de 7 cortes, tá? De cana. De cana. Até vir para soja. Aí vira para soja, mas como são talhões, são blocos, né? A lavoura não é a mesma durante todos os anos, então todo ano a gente tem soja dentro da propriedade. A soja, então, ela vem, na verdade, como só o descanso da terra. O descanso da terra, exatamente. Só que a soja não tem essa questão do primeiro plantio dela ser mais fraco, e esses 5, 6 anos parado na cana, não vem uma soja mais fraca logo nesse período? Quando você tem uma terra degradada, né, que você não cuida, sim, isso o reflexo é maior. Mas quando você vem de uma terra bem tratada, bem cuidada, com equilíbrio, isso pouco se reflete na produção. Porque a cana hoje não tem mais a queimada, que era algo que lá atrás judiava muito da terra, né? Exato. Hoje nós não temos mais a queimada, nós temos a palhada, como eu te disse, isso volta para a terra se tornando nutriente para a próxima planta subsequente ali, né? Hoje a gente fala muito em agricultura sustentável, agricultura regenerativa, e isso é o que traz ganhos, né? Porque na agricultura mais lá atrás, Rafa, eu estava até comentando, hoje nós estamos na agricultura 4.0, que é essa era digital, né? Eu não acompanho, não consigo acompanhar muito, eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Mas eu peguei a 2.0 e a 3.0 aí, né? Que eu vim com o avô e fomos evoluindo. E a gente fazia muito análise de solo. Meu avô falava assim, vamos aplicar um calcário para corrigir o solo, vamos aplicar um gesso para fazer uma correção. E o adubo era uma receita de bolo. Né? Então a gente não tinha, a análise de solo era simplesmente química, você sabia o que faltava de nutricional. Hoje nós vamos fazer uma análise de solo, a gente faz análise química, análise física para saber como é que está a compactação de solo, como é que está a granulometria, como é que está a estrutura desse solo, se ele vai absorver água, se ele não vai, se vai infiltrar bem, se não vai, para usar a ferramenta correta naquele local adequado. E a nova modalidade de análise hoje é a parte biológica, a parte viva do solo. A gente analisa a biologia do solo para saber como esses seres vivos estão atuando e fornecendo nutrientes para essa planta. Então, é uma nova onda, um novo mercado que vem vindo, né? É uma nova forma de ver tudo isso. E o produtor sabe disso. Ele sabe que um solo vivo, um solo com bastante nutriente, bastante biologia, ele vai ser mais produtivo. Então, para o brasileiro ficou muito fácil essa visão e essa conversão e aceitação disso. E a conversão que você está falando traz economia no bolso do produtor também, né? Com certeza, traz economia no bolso. Tira um pouco do adubo químico, você tira um pouco dos defensivos também, através dessa análise que você faz. Né? Uma breve história disso, Rafa, quando eu comecei a trabalhar realmente, que eu me formei, fui para campo, né? Você formou em quê? Sou formado em engenharia agronômica na Unesp em Jaboticabal. Legal, agrônomo? Agrônomo mesmo. E aí quando eu formei, eu fui trabalhar com a família e, como eu te disse, era uma receita de bolo. Muitos vão lembrar aqui, a hora que eu falar, adubação em cana, é o 14728, tantos quilos por hectare de cabo a rabo. Não tinha corte de cana, não tinha idade, não tinha nada, era tudo igual. E aí eu fiz um desafio, falei, deixa eu pegar um pedacinho da propriedade aqui e deixa eu fazer uma modificação. Vou fazer uma análise de solo e adubar de acordo com a necessidade nutricional da planta. E isso já tinha agrônomos fazendo, universidades testando. E aí só a mudança da fórmula do adubo e a quantidade da fórmula de adubo de acordo com a idade e a necessidade da planta, nós saímos de uma produtividade média de 65 toneladas por hectare e fomos para 80 toneladas por hectare em 2 anos.
Então Tamanho isso de área. era uma área pequena ainda, era em torno de 30 e poucos hectares. É mais fácil. Era em torno de 30 hectares, mas era um desafio com o avô. Uhum. E aí ele falou assim, bom, já que você provou nessa área que é capaz, vamos aumentar a área. E aí meu pai, meus tios aceitaram o desafio e nós fomos implementando essa tecnologia. E subimos o nosso nível de produtividade, né? E, obviamente, depois disso vieram outros desafios e a gente foi encarando e fazendo e aumentando essa produtividade. Hoje a nossa produtividade, como eu te disse, média de 6 cortes e meio, 7, com produtividade de 100 toneladas por hectare, 110 toneladas por hectare em cana-de-açúcar. Uhum. E aí a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão do orgânico, como é que trabalha, que isso é um assunto bem bacana, né? Eu acho que nós vamos precisar de uns 2 dias aqui, Vamos, né? tem que falar. Do orgânico eu tenho muitas dúvidas aí. Mas enfim, e hoje a soja então não é seu carro-chefe. Ela entra nessas reformas de área de cana, só que você tem que fazer ela produzir. Exatamente. As sojas nas áreas de cana, ela entra como reforma, Uhum. mas ela tem que produzir porque ela precisa pagar a conta. Agora, nas áreas de minas, né, que são pastagens, área de pecuária, a gente entrou ela como reforma de pastagem. Aí sim a gente vai mais tempo. Aí a gente tem todo esse processo que você disse. Primeiro ano ela é menos produtiva devido a sair de um solo um pouco mais degradado. Vem com essa recuperação durante 3, 4, às vezes 5 anos para aí então começar a ter esse retorno. Hoje nessa propriedade que nós estamos já 10 anos ali, então nós já estamos colhendo os frutos desse investimento. Uhum. Mas ainda tem muita caminhada pela frente aí, muita coisa para aplicar lá. O que você vê no mercado da soja nesse ano de 2024 aí? Essa baixa judiou de muita gente, né? Faltou chuva, condições climáticas atrapalharam bastante o produtor de soja, mas e agora as questões que aconteceu no Rio Grande do Sul, que está judiando, né? Na questão lá no Sul. Você acha que isso vai ter um reflexo para o setor da soja aí? Esses são momentos que refletem no setor da soja, Rafa. Apesar de estar aí há pouco tempo no mercado, né, com meu pai, a gente já pegou bastante desafio como esse. Já tivemos sojas em baixa e subiu o preço. Já pegamos sojas em alta e baixar o preço. Então, isso é mercado soberano, ele que manda, né? Então, se entrar um comprador tipo China, já entrou no mercado e soja explode de preço, e eles saindo do mercado, a soja também cai e baixa o preço. Eu acredito que uma experiência que ninguém teve no mundo foi essa pandemia, e isso desbalanceou um pouco o mercado, porque nós ficamos sem saber se o consumo ia aumentar, ia diminuir, tivemos um aumento no custo de produção, isso Teve especulação de compra? Especulação, teve o reflexo no produto final. Uhum. E agora eu acho que está voltando a patamares normais. Vai ficar nesse preço? Eu acredito que não. Acho que esse preço tende a melhorar, sim. O mundo voltando a girar aí de forma natural, vamos dizer assim, isso vai tender a melhorar porque a população mundial tem que comer. Tem que comer. Então tem que produzir. E aí para produzir tem que fazer comida. E aí quem produz é o Brasil. E é o Brasil que está nesse carro aí, né? Aí não adianta você ficar comanda. metendo o pau do outro lado, não. É a gente que vai produzir. Exatamente. Não tem jeito. Mas enfim, é desafiador. O produtor rural é sempre essa questão. Falta chuva, passa chuva demais. Aí o preço que sobe, né? Insumos e tudo mais, não é fácil. É uma luta diária, né? É uma luta diária e é o que você está dizendo aí. É chuva, é sol, é política, é mercado e tudo isso vai influenciando. E produtor toma uma pancada daqui, ganha dali, acerta. É que às vezes os números impressionam, né? Então sai aí na mídia, recorde de produção de soja. Aí acha que o produtor de soja tá ganhando rios de dinheiro. E não é bem assim. Quem é do agro, quem tá nesse mercado, sabe o custo que é produzir, sabe a dificuldade que é se manter nesse mercado. E sabemos tudo de onde vem. E a gente sabe que hoje o mundo globalizado, Rafa, você lançou um negócio aqui no Brasil, no mundo inteiro fica sabendo, e rapidamente. Saiu um comprador lá na China, o mundo inteiro rapidamente está sabendo desse comprador. Então é muito rápido essa informação. Então os preços variam muito rápido também. Na época do meu avô era no jornal, né? Até essa notícia chegar na cidade, chegar no campo demorava um mês às vezes uma safra. Hoje, assim, questões de momento, né? Quando que você mencionou aqui, fala de números expressivos, né? Não sei quantos milhões de toneladas e tal, tudo isso, é muito bacana ouvir e o cara faz a conta. Pô, tantos milhões, quanto que ganhou? Mas não sabe quanto foi investido naquilo. E quanto dá o prejuízo que ninguém fala.
Exatamente, né? Você já deve ter tido situações desconfortáveis aí na questão de fechar no vermelho, né? E aí, ninguém vai postar lá no Instagram, né? Ó, prejuízo perdi 10 milhões esse ano. Ninguém fala isso, né? Ninguém publica. Os tombos ninguém fala, né, Ninguém Rafa? fala. Eu particularmente passei por uma situação muito constrangedora, porque você perder por preço, você não atingir suas metas por produtividade, coisas assim, eu falo que é até aceitável, mas eu tive um caso de pegar uma área e não conhecer essa área e chegar ao ponto de falar, ó, eu preciso gradear minha lavoura porque não vai colher. Nós não tivemos chuva, nós não tivemos isso, o mato veio, não tivemos condições de cuidar disso, e era aprendizado também, como você disse, foi lá no orgânico, lá atrás, e eu falei, e agora, o que eu faço? E precisar passar a grade, porque eu não ia produzir. E aí, isso dói muito para agrônomo, para o produtor, todo investimento que você fez, você passar uma grade. Então eu vejo, pessoal da cebola já fez muito isso, pessoal de soja já fez isso, e outras culturas tantas aí, batata que... Batata é um perigo, tá cara. incentivando, tá produzindo, preço tá bom, no outro ano não dá. O café veio também agora há pouco tempo, numa onda muito ociosa, agora que deu uma melhoradinha. E nós temos o melhor café do mundo, no meu modo de ver, mas a gente fala do café colombiano ainda, né? Então, vamos defender o agro brasileiro aí, vamos conhecer um pouco das nossas variedades e saber apreciar o que nós temos de melhor. Da onde surgiu essa ideia de querer produzir cana-de-açúcar orgânica, soja orgânica? Como é que foi isso aí? Rafa, esse foi um desafio gigante para mim, mas foi um nicho de mercado que nós encontramos. Eu saindo da faculdade, falando em agregação de valor dentro de escola, dentro de universidade, no mercado, como agregar valor. E aí veio a piada, né? Pô, cana-de-açúcar, como é que eu vou agregar valor? Ou rapadura ou cachaça, né? Eu até tenho um pouquinho de cachaça lá, parece que é boa, o pessoal gosta, mas não é o nosso forte. E aí... E não é pra vender, né? Não, essa, como diz, é pros amigos, né? Acho que eu vou pôr o nome dela de pros amigos. O que você acha? 3G pros amigos. Eu tentando achar um mercado de agregação de valor, porque nós não temos usina, nós somos produtores. E aí surgiu essa ideia, o Grupo Balbo, que hoje são detentores da marca Native, eles começaram a trabalhar nesse mercado orgânico, um mercado extremamente exclusivo, né? E era em pequena escala, e isso a gente via muito em hortaliças, né? O HF aí em geral. E eles vieram com esse desafio para produzir cana-de-açúcar para fazer açúcar orgânico. Eu vendo eles trabalharem isso, aquilo me cativou, aguçou minha curiosidade e minha criatividade também veio junto com isso. Eu falei, opa, é um lugar para se agregar valor na cana-de-açúcar. Resolvi conversar com eles, nós já éramos fornecedores, resolvi conversar com eles, fomos eu e meu pai lá, pedimos a oportunidade de fazer, e eles abriram, como a história que eu contei há pouco do meu avô, eles abriram um espaço, ó, pega um pedacinho da propriedade, tenta fazer e vê como é que vai desenvolver isso. Eles já tinham algum fornecedor de Não, eles eram produtores próprios da cana dele. Açúcar convencional? E aí eles estavam fazendo o orgânico, iniciando o projeto de orgânico deles, né? Da usina São Francisco, por meados de 95, 97, eles já tinham o açúcar orgânico deles. E eles estavam convertendo a área da usina. E aí me abriram essa oportunidade, nós começamos num talhão ali, numa área de 15 hectares, no primeiro ano. E aí nós começamos a desenvolver esse manejo orgânico. Isso me trouxe bastante necessidade de aprender, de conhecer e treinar o meu lado agrônomo, né? Treinar a técnica da agronomia e buscar lá atrás informações que nós tínhamos nos esquecido com a Revolução Verde. Então fui conversar com a avó que produzia roseira e cuidava da formiga que cortava a roseira com casca de ovo, com gergelim, controle de ferrugem mamão, com a base de calda bordaleza, uso de cobre. Então eu precisei resgatar isso aí para poder... Dentro de casa. Exatamente, com produtores ali vizinhos, né, antigos, que faziam aquilo quando mais jovens e se perdeu essa informação. Então eu voltei a resgatar isso aí ali em volta e aceitei o desafio de fazer essa área de 15 hectares. Hoje, com
a graça de Deus e a oportunidade, e lógico, o incentivo da família, do pai e tudo mais, nós estamos com 300 hectares de cana orgânica. 300 hectares. 300 hectares de cana orgânica. Desses 300, em torno de 60 hectares a gente reforma com soja orgânica. Com soja orgânica também. Soja orgânica também. E a gente é fornecedor da usina São Francisco, que é o grupo Balbo, né? Que tem a marca Native hoje no mercado, que tem 20 mil hectares de cana de açúcar orgânica. 20 mil hectares? 20 mil hectares. Hoje nós temos 3 usinas, pelo menos, no Brasil, que produzem açúcar orgânico. Agora, quando se fala em orgânico, pensa só nos defensivos agrícolas, que a cidade chama de agrotóxico, que eu não gosto desse nome, mas fala que é só não colocar defensivo químico. Mas não é só isso, né? Não. A questão do orgânico tem uma série de situações. Como é que você estava me explicando isso? Agricultura orgânica, quando a gente fala em agricultura orgânica, muitos leigos pensam exatamente nessa linha, Rafa, que é só tirar o químico que já está resolvido a agricultura orgânica. Não, a agricultura orgânica ela tem todo um complexo e uma história, né, por trás dela. Movimenta todo um mercado por trás da agricultura orgânica. E tirar o defensivo na agricultura orgânica em si é só um passo disso. Mas a agricultura orgânica ela está em 3 pilares hoje, que é o ambiental, cuidar do meio ambiente, que hoje todo mundo fala isso, né, e se defende isso. E o produtor brasileiro faz isso com muito esmero, né? Uhum. A parte econômica, que todo mercado tem a parte econômica, né? E é necessário agregar valor e o retorno financeiro para manter essa empresa viva, né? E a parte social. Esse é um dos pontos que a gente defende também na agricultura orgânica, que é trazer um conforto, trazer um bem-estar, trazer melhorias, não só para dentro da propriedade, mas sim para a comunidade onde você atua e você vive. Com uma área desse tamanho, uma empresa como a Native, fornecendo açúcar para 67 países aí no mundo inteiro, a gente se sente obrigado a levar, pelo menos para uma grande parte desses países, o bem-estar e o conforto. O consumidor alemão, o consumidor europeu, vamos dizer assim, ele vê isso aí. Então ele chega, ele olha para dentro da agricultura orgânica, para dentro da minha propriedade e diz assim, como você produz? Fala, produzo seguindo as regras aqui básicas da agronomia, protejo o meio ambiente e dou uma condição melhor para os meus apoiadores, para os trabalhadores que estão aqui dentro da minha propriedade e para a comunidade. E aí eu tive a visita de alguns auditores, inclusive internacionais, e que fizeram essa pergunta, mas aqui você não tem trabalho escravo? Eu falei, não, aqui nós não temos Eles trabalho acham que escravo. tem isso aqui ainda no Brasil? Alguns acreditam que tem, a mídia prega às vezes isso, né? Eu não aguento quando o brasileiro fala que tem trabalho escravo no agronegócio, né? Então eu falo assim, não, nós não temos trabalho escravo. Aí teve uma francesa que perguntou assim, onde fica o banheiro, o toalete, né, de vocês? Eu falei, é aqui dentro da casa, é interno. E aí é muito legal, porque eles começam a entender realmente o que é isso. Eu tive uma reunião junto com o pessoal da usina, junto com os compradores de soja. Existe uma certificadora chamada Naturland na Alemanha, na Europa em geral, que compra essa soja nossa, certificada por eles, e fizeram uma reunião e tinha uma pessoa que era membro da ONU. E essa pessoa não entendia que a cana rebrotava. Ela não sabia como que nós conseguíamos fazer vários cortes de cana de açúcar. Ela não sabia como é que a gente conseguia atravessar, porque para eles tem neve, para eles é um clima totalmente distinto do nosso. Como então, é que pode? Essas pessoas que estão ditando as regras. Precisamos ensinar essas pessoas como é que faz a agricultura, explicar como funciona o nosso país tropical, nossa América do Sul aqui, de modo geral, para eles entenderem melhor e poder aceitar e ter um entendimento melhor. Isso só se teve essa discussão porque, assim, ela me perguntou, por que vocês não fazem uma adubação verde, né, um produto tipo crotalária, ou um guandu, ou uma mucuna, para nutrir o solo, para pôr matéria orgânica? E aí eu mostrei para ela um vídeo da nossa propriedade, como que era a colheita da cana, como que ficava a palhada da cana depositada sobre o solo, né, o manejo desse solo para não se perder com erosão, com vento, com chuva. E aí essa pessoa ficou encantada e falou, eu posso ir no Brasil conhecer? Eu falei, a hora que você quiser. Nós estamos de porteira aberta para receber vocês e mostrar o que nós temos de melhor. Então, assim, ainda existe esse paradigma de escravidão, existe esse paradigma de meio ambiente, existe vários paradigmas aí lá fora,
e que nós precisamos mostrar que não é bem assim, que nós produzimos respeitando, produzimos seguindo todas as métricas exigidas dentro do nosso país, né? O auditor falou para mim, falou, mas na Europa eles exigem assim. Eu falei, meu amigo, mas fala lá na Europa que nós somos brasileiros. Exato. E o nosso país permite a gente fazer assim. Então eu não estou fugindo da legislação brasileira, eu estou cumprindo a legislação brasileira. E eu não vou atender uma métrica internacional só para me vender meu produto. Se você quiser, você vem comprar meu aqui, é desse jeito. E vem e compra. E veio e comprou. Agora, olha como é que interessante, quando você falou no primeiro bloco, falando da questão lá da Califórnia, que o medo dos produtores californianos era, o meu medo é o Brasil, que os esses que podem tomar o nosso mercado. E agora bate com as informações que as pessoas não têm nem informação verdadeira de como a gente é, nosso clima, nossa topografia, a nossa diversidade. Rafa, eu tenho pouca informação de como a mídia expõe isso lá fora, mas a gente tem tentado mudar bastante. Nós temos grupos aí de associação, de cooperativas, que está levando para o mercado externo a informação de como faz a agricultura no Brasil, né? Uhum. Independente da cultura. E eu acho que isso estava faltando para nós no mercado. E exatamente como você disse, a gente pegar o público brasileiro, o consumidor brasileiro, e parar de achar que o café colombiano é melhor que o café brasileiro, ou que o suco de laranja americano é melhor que o suco de laranja brasileiro, mesmo porque o suco de laranja deles lá hoje é nosso aqui, né? Eles têm muito pouco lá, eles quase não têm mais laranja lá. Então, assim, essa mídia era um pouco falha, e eu acho que vocês são pioneiros nesse mercado e estão nos ajudando muito com essa informação, trazendo esse podcast, trazendo esse bate-papo muito descontraído, muito gostoso, para explicar para quem acompanha, que às vezes não tem tempo de ir até o campo visitar e saber como que é, entender como funciona realmente a vida do produtor rural aqui no Brasil. Aqui é a porta aberta para o campo, para a fazenda, né? E geralmente essa interatividade é bacana para deixar também as portas abertas da tua propriedade, se você permitir, para quem quiser conhecer. Agora, falando em números, na cana orgânica, você consegue agregar um valor significativo no rendimento financeiro, vamos falar assim? Os números finais, financeiramente contabilizados, agregam sim valor. Na cana-de-açúcar é um pouco mais restrito, um pouco mais enxuto, porque nós temos poucos produtores de açúcar orgânico. No Brasil nós temos praticamente 3 usinas aí produzindo, então nós temos poucos compradores dessa matéria-prima. E como a logística da cana não permite isso, nós ficamos restritos a esses compradores. Mas ainda assim tem um benefício e um ônus por isso, porque o mercado absorve e esse mercado exige que repasse essa bonificação para poder investir retornando em bem-estar, em meio ambiente e tudo mais. Então, para você ter uma ideia aí, nós chegamos em torno de 25% a 30% do preço do mercado convencional, vamos dizer assim, do mercado que atua a cana-de-açúcar, né? E a produtividade é a mesma? A produtividade ela é um pouquinho menor, a média nossa, como eu te disse, está em 110 toneladas por hectare, média aí. Na convencional. Na convencional, 110 toneladas por hectare. Caiu um pouquinho agora devido a esses anos mais secos, o clima não favoreceu, mas não baixamos de 100 não. Na orgânica nós estamos ali ainda sofrendo um pouquinho, aprendendo um pouquinho mais, mas estamos nos 96 toneladas por hectare já. Não é ruim? Não é ruim, não é ruim. Sendo que a média do estado de São Paulo hoje é 80 toneladas por hectare, né? Então, nossa, tá acima da média. Acima da média do estado de São Paulo. Do convencional. Do convencional. A orgânica... Então, a sua cana orgânica ela é acima da média do convencional no estado de São Paulo. Exatamente. E a soja? A soja foi um segundo desafio, porque a gente só fazia rotação com adubos verdes, crotalária, mucuna, guandu e outros, trigo, feijão, né? Nós usávamos essas matérias-primas como adubação verde. E aí meu pai desafiou, falou, olha, isso nós precisamos produzir alimento também. Vamos ver o que dá para fazer, um feijão, uma soja, o que dá. E aí eu conheci uma empresa que ela é suíça, mas ela tem sede no Paraná, montou uma sede no Paraná, e eles produzem soja orgânica. E conheci alguns produtores lá no Paraná que forneciam para eles. Busquei esses produtores, troquei informação e desafiei eles a virem para São Paulo para produzir comigo.
E durante 7 anos aí a gente já está produzindo soja no estado de São Paulo. A média da agropecuária 3G é de 60 sacos por hectare na soja orgânica. 60 na orgânica. Na orgânica. E na convencional? Na convencional, estado de São Paulo, a gente está em torno de 70, 72 toneladas, 72 sacas por hectare. E o valor da soja é um pouco mais representativo na orgânica do que a soja, como ela permite uma logística melhor, né? Como eu te disse, o nosso parceiro está no Paraná, então essa soja sai do estado de São Paulo, vai para o Paraná e dali distribui para o restante do Brasil e do mundo, né? E aí volta como farelo de soja para algumas agropecuárias de poedeiras, de leiterias, né, que trabalham nessa linha também, mas grande parte disso aí, 90% dessa soja, ela é exportada pro mundo aí, principalmente Europa e Estados Unidos. Como essa logística permite um pouco mais de flexibilidade, nós conseguimos agregar um pouco mais de valor, chegando até 50%, Rafa. Até 50%. Até 50%. Por que até? Porque o pessoal lá fora, o consumidor estrangeiro, ele paga por qualidade do produto que você põe na mesa dele. Certo. Então, se você pôr uma soja com qualidade, sem mancha, hilo claro, que a gente fala, que é aquela partezinha da soja clarinha, né, a pelezinha lisinha, isso, quanto mais qualidade, melhor é. E uma coisa que a gente está aprendendo, que nos últimos 3 anos nós já tivemos, é a análise da quantidade de proteína que essa soja fornece. Então, uma soja com mais proteína agregada, ela vale mais no mercado do que com uma soja de menor proteína agregada. Então, chegando nos 50%, hoje quanto tá o saco de soja? Tá hoje em torno de 120, perto de 120, hein? Estão falando aí de R$180. R$180 a saca de soja representativo, orgânica. Hein? Representativo. E quem tiver ouvindo, se tiver interesse, pode nos procurar, porque a demanda do mercado tá alta, nós estamos com falta de produto. Instagram pode ser? Já colocar aqui embaixo aqui, coloca aí pra gente. Infelizmente eu não tenho Instagram, mas... Não, mas tem da agropecuária 3G. Tem da agropecuária, põe da agropecuária. Agropecuária 3G. Você não tem? Não, eu particularmente não tenho. Outro dia eu perguntei pro homem, o senhor tem Instagram? Ele falou, não, tem serviço. Você é mais ou menos dessa base, né? Tô mais ou menos dessa época, não, tem serviço. Mas tá aqui embaixo da Não, agropecuária 3G. Pode acompanhar aí, pode nos procurar, tem contato, liga, pode tirar informação. E existe um outro nicho de mercado, Rafa, que a gente tá buscando, né? Mas tudo é aprendizado, tudo é com tempo. Meu pai às vezes fica bravo comigo e fala assim, mas você demora muito para tomar uma decisão. Eu falei, mas pai, quando entra é para entrar fazendo correto, não é fazer o mais ou menos, vamos fazer correto. Que é um mercado que hoje está em alta, que é o não transgênico, não OGM, né? Que existe o consumidor que não quer consumir transgênico. Que não tem problema nenhum, mas é a escolha dele. Mas é a escolha dele. É um nicho de mercado e ele não quer consumir isso. Só que ele também não tem condições de comprar o orgânico. Então ele quer aquele material lá de trás, que é o convencional que a gente fala. Sem transgenia, mas tocado de forma sustentável. Ainda podendo pôr um químico, ainda usando adubo químico, usando os defensivos, né? Mas de forma consciente, de forma sustentável. E isso é um nicho que está aparecendo e que está tendo um mercado aí bastante grande. E fica o desafio para quem quiser estar nos acompanhando e trabalhando nessa linha. O que a gente eu estava conversando com você antes da gente entrar, é o seguinte, eu fico meio preocupado quando se fala, como é que eu digo, tudo em exagero é demais, né? Eu acho que o sujeito não comeu uma maçã porque ela não tem que ser orgânica, eu acho que é demais. Não existe residual de defensivos agrícolas que seja comprovadamente, cientificamente, não existe isso que seja maléfico para a saúde humana, né? Isso não existe. Lógico, você quer um produto mais orgânico, sem nada e tal, tamo junto nesses pilares que você falou, agregando o financeiro, o social e o ambiental. Show de bola, tô junto, vamos nessa. Mas só que a produção hoje do Brasil, você produz cana e soja. Vamos falar de forma geral. O que se produz de orgânico no Brasil hoje não sustenta as bocas que nós temos que alimentar. Não, né? não. E se tornou um mercado extremamente elitista, ou não? Não, hoje é extremamente elitista ainda. Por isso que se paga aí 50% do valor, né? Quem que pode pagar isso? Isso é extremamente um mercado elitizado. Mas como eu te disse, busquei agregação de valor, foi um nicho de mercado que eu encontrei. Mas não deixa de produzir o convencional. Não deixa. Área separada, não se mistura nada. Exatamente. Então a propriedade de jabuticabal, 300 hectares, você certifica a área, você não certifica a cultura.
Então, esses 300 hectares são certificados para agricultura orgânica. O cultivo que eu colocar ali em cima, eu mantenho a certificação, seguindo os preceitos da agricultura orgânica. Isso, Rafa, é um nicho de mercado, é um mercado extremamente elitista, como você disse, mas que eu agreguei valor e que está aí para quem tiver interesse em seguir, sabendo sim que nós não vamos ser 100% orgânico no mundo inteiro. Impossível. É impossível. Nós temos que pensar em países como a África, que tem a fome, e eles não vão ter o luxo de comer uma comida orgânica. Aliás, perdoe-me, eles têm a oportunidade de comer essa comida orgânica ou sustentável, ou de uma forma que você utilize o defensivo químico de modo equilibrado, como você mesmo disse. Você ter a balança para poder medir isso, não usar de forma desregrada. Então, mas você não acha que, por exemplo, existem certos defensivos que não adianta você dobrar a receita, que ele não vai fazer o efeito dobrado. Exatamente. Né? Não tem como. Você vai matar a planta. Né? Então, assim, você tem que ter esse equilíbrio. E é esse desequilíbrio que, na verdade, não existe na sua grande maioria dos produtores e que as pessoas às vezes acham que, não, bota um pouco a mais pra ficar mais forte. Não é assim, simplesmente. Até porque custa caro, 10 ml de um... Exatamente. produto. O defensivo químico, ele custa caro. Então, não jogando estou aqui para criticar quem produz de forma convencional, utilizando químico ou transgênico. Eu acho que o mercado está aí e tem que ser aproveitado. Precisa disso. E aquela pessoa que tem esse manejo e é extremamente eficiente, mantenha-se nesse mercado porque ele é eficiente. E eu também não vejo o risco nisso, né? Eu não estou aqui para defender uma bandeira só. Mesmo porque dentro da nossa casa nós temos dois mercados, o convencional, o transgênico, o orgânico. Eu acho assim, a gente tem que buscar mercados. Se tem comprador para aquilo, nós temos que buscar fazer o produto para esse comprador. Obviamente, seguir alguns parâmetros para atender a necessidade que ele impõe. Mas dizer, talvez, que o mundo vai ser orgânico ou que nós vamos trabalhar com uma agricultura extremamente sem defensivo ou sem química, eu também acho um pouco distante isso. Nós temos muita água para passar debaixo dessa ponte, aprender muito para depois falar num nível mais alto aí de agricultura extremamente natural, vamos dizer, né? E agora, jogar uma polêmica. Você não acha que pode ter muita gente comprando produto em prateleira como orgânico e, na verdade, esse produto não ser? Tem possibilidade disso acontecer? Tem, Rafa. Tem possibilidade não, isso acontece. É uma pena a gente dizer isso. Cada fruta linda, maravilhosa, que a gente sabe que se não for através de algo químico, ela não fica bonita daquele jeito. Eu vou contradizer um pouco isso, porque existe frutas bonitas orgânicas, tá? Mas o que eu quero dizer comparando uma fruta... A gente tem que avaliar muito o manejo da pessoa. Eu conheço produtores muito bons e que fazem de qualidade, conseguem atingir... logicamente não talvez na mesma produtividade, mas sim atingir na mesma qualidade, né? O que a gente diz de uma fruta ou de qualquer produto orgânico e um produto convencional é a quantidade de nutriente, como eu te disse, é a quantidade de proteína de uma soja. Isso vai interferir se você usa um químico ou não nessa proteína, nesse acúmulo de proteína. Por quê? Porque é fisiologia de planta. E quando você quebra os aminoácidos, né, que essa planta está absorvendo através de uma química ou um desequilíbrio ali, você abre espaço para essa planta também ser atacada por outra praga. Então não é porque você está usando químico que você está só defendendo. Entendi. Você está bloqueando. Mas aí entra numa parte mais técnica da agricultura. O que eu queria dizer para você, que foi a sua pergunta, existe sim a falsificação, vamos dizer, né? E no mercado orgânico, como qualquer outro mercado natural, existe sim a falsificação. Tivemos exemplos de chegar numa empresa, a pessoa tá com uma caixa de laranja e, como você disse, é bonita, ele punha de um lado, que era convencional, e a mais feia ele punha do outro, que era orgânica. E nós perguntamos, como é que você sabe isso? E disse exatamente isso, porque a bonita foi tratada, a outra não foi então orgânica, e estava na mesma caixa. Não, hoje a agricultura orgânica, ela tem legislação, ela tem acompanhamento, ela tem uma certificação, seja ela através do governo, através de uma empresa particular, e o consumidor que quiser ter a garantia disso, você pode entrar no site das certificadoras,
pesquisar na internet, você vai ter todos os produtores, quem produz, como que é feito, a metodologia que segue. Se eu entrar no site da certificadora, vai estar lá, Agropecuária 3G, vai qualificada para aquelas lá, culturas, etc. Exatamente. Você quer comprar soja orgânica e colocar lá no site da certificadora, seja uma EcoCert, um IBD, soja orgânica, vai aparecer os produtores de soja orgânica do Brasil que vão conseguir atender você. E estão certificados e tem a chancela dessas empresas. Agora, o pequeno produtor, às vezes, que não tem essa oportunidade, existe sim, às vezes, esse mercado paralelo, esse mercado negro de querer se beneficiar. Mas eu conheço muito produtores, em Jaboticabal mesmo existe uma feira de produtores orgânicos, são certificados via governo, via Ministério da Agricultura. Uhum. Eles montaram uma associação, vem ali, é certificado e eles têm a garantia de que o produto é orgânico. E assim, tem gente, tem nego ruim em qualquer setor, né? Com certeza. Tem o bom e tem o ruim. Você não pode querer acabar com uma situação porque tem gente fazendo alguma coisa errada, né? Querendo se beneficiar do momento, né, Rafa? Exatamente. Como eu te falei, como você agrega valor, às vezes a pessoa fala, o alface mesmo é assim, você agrega valor. Trazendo em números aqui só para exemplificar, um maço de alface comum a pessoa vai pagar R$2, um maço de alface orgânico ele vai pagar R$4. Mas existe toda uma cadeia por trás disso sustentando e o motivo de ser R$4. Eu acredito que assim, quanto mais produtores forem aparecer, a oferta é maior, a demanda, se não for maior, ela vai se manter e isso tende a se equilibrar. Agora, existe o aproveitador de mercado que vai chegar ali, falsificar um selo, colocar e falar que é, e às vezes não consegue te provar isso. Mas existem meios, existem formas, né, e mercados idôneos para a gente buscar isso. No caso das verduras, por exemplo, a questão de praga, de insetos e tal, é muito mais difícil ser controlado até, né? Ou tem aí combatentes orgânicos que trabalham bem com insetos? Ô Rafa, eu na parte de hortaliças, apesar de falar bastante, porque é um mercado que a gente ouve falar, mas eu não tenho um contato direto com isso. Claro. A nossa, como diz, a nossa horta é no fundo de quintal ali para produzir para nós, né? Porque quando sai para larga escala começa a dificultar, né? Exatamente, mas como toda cultura, ela tem dificuldades, né? E eu vejo assim que na parte de pragas, hoje nós estamos bastante avançados em níveis tecnológicos e de insumos biológicos naturais para esse controle. Tanto é que na agricultura convencional já se utiliza essas ferramentas e esse ano, 2023, para lançamento em 2024, o registro de produtos biológicos foi maior do que o registro de produto químico no Ministério da Agricultura. Que legal. Então já se inverteu esse número de produtos que vão sair no mercado aí. Então você tem essas ferramentas e independente de você ser orgânico, você tem a possibilidade de usar isso protegendo o meio ambiente, trazendo uma garantia para o consumidor e mesmo para o próprio produtor, que ele tem um contato menor com esses defensivos químicos e contaminação direta, vamos dizer assim. Mais uma vez, nada contra isso. Tenho amigos que trabalham com empresas, temos empresas parceiras dentro da propriedade que trazem os defensivos químicos e defendo também esse lado porque é necessário exatamente por isso, porque você precisa produzir. Então é ter esse equilíbrio. E aí, na parte de pragas, a gente tem um controle muito maior e mais eficiente. Hoje nós temos muito mais ferramentas. Na parte de doenças é que a gente ainda está aprendendo um pouco, vem evoluindo, exatamente. Aí nessa complica, parte de fungo, doenças, aí é um pouquinho mais difícil, né? Mas já estamos aprendendo, já tem bastante produto no mercado. Mas é um desafio. A agricultura, seja ela orgânica, convencional, transgênica, cada dia é um desafio. E nós não estamos lá para matar um leão por dia, nós estamos lá para defender uma savana por dia. Exatamente. E nós não temos savana, mas nós estamos lá para defender uma mata atlântica por dia, que é a nossa região ali. Agora, na questão dos adubos organominerais, que hoje com esse crescimento do confinamento, né, tá tendo aquele subproduto ali que tá vindo do confinamento, é uma coisa fabulosa. A riqueza nutricional, inclusive com seres vivos, como é que chama que você colocou o nome? Com micro-organismos e tal. O organomineral vem com tudo. Aquele adubo organomineral que vem ali, só que ele vem com uma ração balanceada que vem ali dentro, às vezes com remédio, com alguma coisa. Ele é orgânico também? Ô, Rafa, ou ele pode trazer algum residual que vai tirar? Não, então,
Hoje nós temos confinamento dentro da fazenda, nós temos toda a produção pecuária, a parte de cavalo, baias, carneiro, gado, todo esse esterco a gente aproveita. Todo esse dejeto, esse material a gente aproveita. Ele é aceito, ele é aprovado para ser um adubo orgânico. Para eu aprovar ele como adubo orgânico, eu tenho que tomar algumas precauções. E a principal delas é fazer uma análise desse material para ver se eu não tenho contaminantes, seja ele químico ou seja ele metal pesado. Se ele não tiver isso, eu posso utilizar tranquilamente, é aprovado pela certificadora e isso é livre para utilização, tá? Então não é proibido. Ele vai ser restrito devido a essa análise de metais pesados e material contaminante. Como a gente tem um cuidado também com a água de consumo dos nossos funcionários. A cada 3, 4 anos eu faço uma análise do poço, da água do poço, para ver o que eles estão consumindo, se não tem contaminantes. Então tudo isso são regras que você segue para poder chancelar o seu produto de forma legal, né? Provar que o seu produto tem qualidade. Mas não é proibido. O que na verdade, no orgânico eu não posso é usar o químico sintético, né? Um nitrogênio, né? Mesmo porque a base de fósforo nossa, 90% dela ou é importada ou é de fósforo natural extraído de rocha. Então não é proibido, eu posso usar. Eu vou comprar o fosfato de uma iorim, de uma Bunge, e ele pode ser utilizado, né? Sabendo o processo de transformação dele ali, né? Possa ser utilizado. O potássio, eu não falo tanto, mas nós temos fontes de potássio, temos um amigo que está prestes a lançar um produto aí, um material que hoje a gente chama de remineralizador no mercado, conhecido nosso até, para poder usar na agricultura, a base de potássio, vindo de uma rocha, extraído de uma rocha. Mas como nós temos a cana, estamos próximo de uma usina de açúcar e álcool, existe a vinhaça, que é um subproduto da indústria. E isso a gente aprendeu a utilizar ela de forma consciente, otimizar a utilização dela, e a gente também... Ela é orgânica, o vinhaça... Vindo proveniente da indústria de orgânica, sim. A outra da convencional... A outra da convencional vai para convencional, exatamente. É muita peculiaridade, tem que tomar cuidado, você não vai trocar um caminhão que veio de um, trocar com a outra. Não troca porque são unidades distintas, então é muito tranquilo. E outra coisa, existe uma fiscalização desses órgãos que certificam com frequência para saber se você está levando mesmo a sério essa questão? Sim, essas empresas certificadoras, elas são chanceladas no Ministério da Agricultura e elas são inspecionadas por órgãos internacionais. Então, vamos falar, o Ministério da Agricultura da Europa, né, ou o próprio Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, eles vêm e inspecionam e fazem toda uma crivagem ali, né, uma triagem da onde veio o seu produto, como que foi, em cima da certificadora, para saber se eles estão realmente fazendo como é pedido e como segue aí as regras do jogo. Então, e a cachaça que sai de lá também é uma cachaça orgânica, então, que sai da 3G. Pois é, a cachaça é um dilema, todo mundo quer conhecer essa cachaça, né? Modéstia à parte, Rafa, quando nós viemos com o Cenepol, e um dia de campo, né, tu quis apresentar o Cenepol para o mercado, né, e fizemos o primeiro dia de campo em Barretos, e aí veio a dúvida na família. Como é que nós vamos presentear os nossos convidados? Como é que nós vamos receber os nossos convidados? Com muita alegria, muito amor, como a gente sempre fez, né, união familiar ali, mas faltava algo a mais, a cereja do bolo, um presentinho. E aí eu sugeri a ideia, falei, o que vocês acham da gente presentear com cachaça? E aí eu fui atrás, conheci a cachaça, um amigo meu montou um engenho e começou por essa cachaça no mercado, mas é um mercado extremamente agressivo, esse mercado de cachaça, porque nós ainda temos alguns engenhos paralelos no mercado que não tem um registro, uma certificação, né? E aí esse mercado de cachaça, ele se torna um pouco mais complexo. Mas fui conhecer alguns produtores e como nós não somos tomadores de cachaça, e eu falo assim, hoje eu sou um apreciador de cachaça, 1, 2 dosinhas ali já basta. Também não sou um conhecedor não, viu, Rafa? Aprendi e falei que eu queria pôr uma cachaça, ter uma cachaça leve, suave, né? Que a hora que você colocasse na boca, você sente a cachaça, ela enche a boca, mas não queima na hora que desce.
E aí uma professora da Unesp, que foi professora minha, abraçou a causa, me ajudou nisso e desenvolvemos uma técnica de produção de cachaça ali, exclusiva para 3G. Fui nesse amigo que tinha um engenho, ele aceitou o desafio de produzir. E aí nós temos uma cachaça aí para presentear os amigos que estão aí conosco, que vão... Que bacana. Devia ter trazido uma para pôr aqui mas pra vai você. se encontrar bastante. Deixava já para vocês aqui. Lá buscar. Quero Você tá em falta uma visita lá em casa. São Paulo tá bravo, Dona Vilma tá brava comigo lá, preciso ir lá logo. A gente vai lá. Mas, cara, quero parabenizar você, primeiramente, em nome do teu pai e tua mãe, Dona Vilma, seu Paulo, por essa maravilha que é a 3G Agropecuária, que tem cana, soja, cana orgânica, soja orgânica, são culturas totalmente diferentes, que você deu essa aula pra gente aqui hoje. Aí vai pro gado, Senepol, Nelore, que é mais? O Brangus, Cavalo Guardimilha, Dorper. Gente, é uma diversidade fantástica, é uma versatilidade de um produtor rural que eu acho que se resume... A Agropecuária 3G, eu diria que se resume o que o Brasil é. Né? Vocês são o retrato do Brasil do agronegócio. Produz com amor, produz com carinho. Parabéns, seu Paulo. O senhor é um orgulho da nação brasileira. Né? É isso aí. Rafa, em nome da Agropecuária 3G, em nome da família Garcia, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu, particularmente, agradeço a oportunidade de falar desse setor agrícola, do setor orgânico, que eu me orgulho bastante em trabalhar isso, quebrar alguns paradigmas que estão aí para a gente provar tudo que se fala, né? Não somos donos da verdade, estamos aqui exatamente para trocar informação e conhecimento. E aprender cada vez mais. E a Agropecuária 3G, como você disse, a gente busca ser a fazenda de antigamente. É ter a galinha, é ter o porco, é ter o carneiro, é ter o gado, é ter tudo ali, né? Às vezes em pequena escala, para consumo próprio, mas ser fazenda e não ser uma empresa de produção agrícola exatamente, ou uma empresa pecuária e só ver a rentabilidade. Não, a Agropecuária 3G ela está sustentada nesses 3 pilares e que esses 3 pilares sustentam a família, o amor, a união, que é a Agropecuária 3G. Que maravilha. Obrigado mais uma vez. Traga seu pai aqui, aí vai contar bastante história. Ali tem história. ali você vai saber do algodão, você vai saber do café, da laranja. Nós vamos trazer o seu Paulo aqui, que vai ser uma honra também ouvir as histórias dele, que a gente nunca cansa de ouvir e aprender. Obrigado, Rafa. Aprendizado. Obrigado mais uma vez, Du. Obrigado a todos vocês pela audiência. Semana que vem estamos de volta com mais Agro 360 para você.